Olá, querida juventude, a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria, mais uma vez nós estamos aqui juntos para a nossa EBD online, a EBD para a Juventude Cristã. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, jovem, que está compartilhando e que toda sexta-feira está aqui conosco, ligado e não apenas assistindo, mas participando, ouvindo a palavra, anotando e se deleitando com a palavra de Deus. Fala aí, Daniel. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria estarmos mais uma sexta-feira juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. E estou muito feliz de estar aqui com o meu pastor Osiel Gomes, que é o nosso professor, e com você que está nos assistindo, que dedicou este tempo para estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Então vamos iniciar com oração, vamos lá? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, mais obrigado por mais uma sexta-feira, mais uma aula que estamos aqui, Senhor Deus, neste canal do YouTube que tem sido utilizado para abençoar vidas. Senhor meu Deus, que na aula de hoje possamos aprender, abre as portas do conhecimento, abre nosso coração para aprender, Senhor, tudo aquilo que está escrito na Tua sagrada palavra. Por favor, Deus, o Teu servo, professor, pastor Osiel, guarda o livro de todo perigo e todo mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o tema da nossa lição hoje? Lição de número 5, o Filho que redime. Muito bem. Esse é o tema da nossa lição de hoje, que vai ser estudada domingo, e nós vamos tratar sobre isso. Lição de número 5, tema? O Filho que redime. O Filho que redime. Vamos lá. Texto principal. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Resumo da lição. O sacrifício único de Jesus, como o Cordeiro de Deus, para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai, cumpre as profecias, trazendo a libertação e perdão definitivo para quem crê. Muito bem. Essa lição, em especial, a começar pelo verbo redimir, porque aí nós temos o Filho que redime. O verbo redimir, a ideia central que o grego bíblico expõe é resgatar. Então, redimir é resgatar através do pagamento de um determinado valor. Quando nós atentamos para isso, essa expressão do próprio texto grego, ela traz essa ideia. Não é apenas um conceito de libertação moral, libertação de um problema, de uma crise, nada disso. A ideia aqui é que trata-se totalmente de uma libertação no sentido espiritual. É a libertação do pecado. Jesus pagar o preço para nos livrar das garras do inimigo, de Satanás, e nos dar a verdadeira libertação. E aqui, quando você usa esse verbo redimir, bíblica e teologicamente, há uma ideia da substituição, que é esse o sentido que o próprio texto quer passar para nós. Então, entenda que quando nós trazemos para o contexto bíblico e teológico esse verbo redimir, ele expressa algumas coisas. Em primeiro lugar, o Pai trabalhando pela nossa redenção, o Filho concretizando o projeto do Pai e o Espírito Santo aplicando a obra da salvação. Veja, querido jovem, que quando nós atentamos para isso, a Trindade eterna, ela se envolve nessa centralidade cristológica para promover a nossa salvação. Só para vocês terem uma ideia, vamos ler aí Efésios, capítulo 1, verso 7. O apóstolo São Paulo, ele traz claramente a conclusão objetiva e explícita do que a obra da redenção do Calvário em Cristo Jesus efetuou em nós. Efésios 1:7. Isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Tá vendo? Nele temos o Perdão dos pecados. O que mais? De acordo com as riquezas da graça. Isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Ou seja, o preço, o pagamento, a substituição feita é através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é esse o resumo que nós vamos dar. Qual é o primeiro ponto da lição? O primeiro ponto da lição, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. Segundo ponto da lição, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, por último, redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Então, nós temos dois textos. Nós vamos fazer a leitura primeiro de Êxodo, não é isso?
Sim. que vai do verso 1, me parece, ao 11, é isso? Do 1 ao 7 e pula pro 11. Pronto, vamos lá. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerem um animal. Aí o versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Veja que quando ele vai tratar desse ato da redenção, o autor da lição, querido jovem, ele vai pegar um episódio, uma narrativa do Velho Testamento, como o Cordeiro da Páscoa, que é o símbolo que vai se reportar posteriormente à pessoa de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 5:7, Paulo diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, então, quando ele diz que Cristo é o Cordeiro Pascal, nós temos dentro do Velho Testamento símbolos, tipos que apontavam para a pessoa de Cristo Jesus. Razão pela qual o primeiro ponto diz o Cordeiro da Páscoa, símbolo da salvação. Não é que aquele cordeiro de Êxodo 12, como estamos lendo aqui, ele tinha um aspecto soteriológico. Não. Mas as exigências do cordeiro para que fosse sacrificado, a aplicação do sangue e a proteção, tudo isso estava apontando para a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que vai ser o Cordeiro perfeito que tirará o pecado da humanidade. Em Êxodo 12, dentro dessa narrativa histórica, nós temos, querido jovem, querida irmã, nós temos um confronto existente que Deus trava com Faraó. Deus manda Moisés para libertar o povo, em nome de Deus, mas Faraó, ele não quer deixar Moisés libertar o povo. Então, há esse confronto. Como ele não deixa, o Senhor vai enviar 10 pragas. Entenda que as 9 pragas, elas primeiramente evidenciaram, revelaram o poder de Deus. O poder de Deus. Mas a última praga, ela revela um poder de juízo. Então você tem aqui o confronto de Deus com o Faraó por não deixar o povo ir. E nessas pragas nós estamos tirando algumas lições pedagógicas. Às 9, o Senhor mostra o seu grande poder. Ficou claro para Faraó que os deuses do Egito não eram deuses verdadeiros, eram fracos, criações de homens, porém o poder de Deus sobrepujou, o poder de Deus destruiu o poder dos pseudos deuses lá do Egito, que eram réplicas de animais ou até animais mesmo, que não tinham poder algum. Então, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, conforme está em Êxodo 11, é um juízo divino contra Faraó. Assim, Deus vai instituir a Páscoa. E para essa instituição da Páscoa foi solicitado um cordeiro. O que isso significa, pastor Zéu? Através de Êxodo 12, nós temos alguns elementos, tanto exegéticos como hermenêuticos, que falam sobre a razão dessa instituição da Páscoa. A Páscoa dos israelitas não era a Páscoa do coelhozinho, do ovozinho, do comércio. Era o livramento da nação de Israel do poder de Faraó. Então, essa Páscoa, eu já expliquei aqui, Pessah, que é poupar ou passar por cima. Nós sabemos que a casa que tinha o sinal do sangue do cordeiro que foi imolado traria proteção, traria vida e traria também a libertação. Então, o Pessah, a Páscoa, é passar por cima. A ideia aqui é poupar. Como Deus haveria de mandar o juízo contra o Egito, contra Faraó, então Deus vai proteger o seu povo. O anjo passaria por cima da casa, mas pouparia aquela que tivesse o sangue do cordeiro, a marca do sangue. Então aqui nós vamos entender que a salvação ela envolve 3 elementos. A salvação, o livramento de Israel. O aspecto histórico,
o aspecto concreto e sacrificial. Então, olha, o verso 2, olha o que diz o verso 2. Vamos lá, Verso 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Isso. O primeiro mês. Aqui nós temos o aspecto da redenção, que vai começar a redenção de Israel, a libertação, o preço a ser pago é o sangue do Cordeiro. Porém, essa redenção aqui é o começo de uma nova história na vida de Israel. Os israelitas sairiam da condição de escravo, de oprimidos, de massacrados, de envergonhados, para a libertação. A libertação. Um marco temporal na vida de Israel. Pronto. Por isso que ele começa dizendo, este vos será o mês, não é assim? Sim. E ele diz, será o principal. É isso? O primeiro mês do ano para vocês. Olha aí, esse será o principal dos meses, não é isso? Sim. Então, a partir desse mês, Deus ia começar uma nova história. Qual era a nova história? Eles deixariam de ser escravos, oprimidos e teriam a liberdade. Mas essa liberdade vai começar com a ideia do sangue nos umbrais das portas, do sacrifício do cordeiro. Aí você tem que a história de Israel vai ser inaugurada com o cordeiro. Por isso que é chamado o cordeiro da Páscoa, porque o anjo da morte haveria de passar. Mas o Senhor ia começar uma nova história através de Israel, através da morte do cordeiro. Então, por isso que nós entendemos, a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. Então, em primeiro lugar, nós estamos tratando de alguns elementos do texto de Êxodo 12, 7 a 11, e eu quero mostrar alguns elementos presentes na Páscoa. Primeiro, uma nova história. Deus vai começar uma nova história com Israel, mas começa com a libertação através da morte do cordeiro, poupando a vida. Sangue aplicado na porta. Então, a nova história começa com o cordeiro. Você não pode começar uma nova história sem Cristo. Isso é impossível. O Senhor começa um novo mês, um novo dia, um novo instante na sua vida através da morte de Cristo Jesus. Ninguém pode ter um novo começo se não for com Deus. Querida juventude, bota para cá. Eu quero dizer algo importante a vocês. A nova história sua não começa com suas palavras, com seu esforço. A nova história sua, a história da redenção, a história da libertação espiritual começa com o sangue de Cristo sendo aceito por você, a cruz de Cristo sendo aceita para a remissão dos vossos pecados. Ok? O texto no verso 3, veja aí o que diz o verso 3. Vamos lá. Verso 3. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Veja bem, eram os israelitas, mas para eles serem salvos, veja bem, como eles não foram predestinados para a salvação. Eles vão buscar salvação no Deus de Israel. Veja que eram israelitas, mas para eles serem salvos, eles teriam que participar da morte do cordeiro. Isso aqui é muito interessante, gente. Aqui é a participação. Ou seja, a salvação ela é comunitária, mas ao mesmo tempo ela é pessoal. Ele quer salvar a todos, mas para você ser salvo, você tem que manifestar desejo pelo cordeiro, desejo que ele comece uma nova história, desejo pela liberdade. Veja que o texto diz que cada casa precisava de um cordeiro. Ou seja, mas não eram israelitas? Mas Deus estava salvando só porque eram israelitas? Não. Eles tinham o cordeiro. Deus estava salvando só porque eles tinham o cordeiro? Não. Era preciso fazer o quê? Era preciso participar do sacrifício. Eu não posso, escutem bem essa, eu não posso ser salvo só porque eu sou israelita ou porque eu fui predestinado. Eu tenho que me envolver na participação do sacrifício do Filho de Deus. Ou seja, o Senhor chama a todos, mas a eficácia do chamado é só para quem participa, é só para quem quer, é para quem deseja, ok? Então veja que no Velho Testamento nós temos uma antecipação do que vai ser tratado no Novo Testamento. Ou seja, não basta apenas dizer que é povo de Deus, é preciso se apropriar do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz em 1 João 1, em João, no capítulo 1, verso 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Os que o receberam. Então, veja que cada israelita tinha um cordeiro. Mas não bastava apenas ter o cordeiro.
O texto é claro aqui. Eles deveriam participar. Participar. Aí nós vamos analisar verso 5. Olha o verso 5. Verso 5: O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Veja que aqui, tipologicamente, está apontando para Cristo, que era o cordeiro perfeito de Deus para o sacrifício, ou seja, o cordeiro que não teria pecado. Essa exigência aqui, Hebreus 4:15, Hebreus 4, verso 15, essa exigência de Êxodo para o cordeiro, ela era feita porque estava apontando para Cristo Jesus. Olha aí. Hebreus 4,15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa comparecer se nas nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sem pecado. A ausência de pecado na vida de Cristo, ou seja, o Cordeiro da Páscoa de Êxodo 12:5, aponta para Hebreus 4:15, para Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. E aí no verso 6, ele é o Cordeiro substitutivo. Olha o que diz a Bíblia. Guardem-no até o 15º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Toda a congregação irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Ou seja, quem deveria morrer era o primogênito, mas no lugar dele quem é que vem? O cordeiro. Vem o cordeiro. O sangue do cordeiro protege. Então você tem aqui, primeiro, uma nova história. Segundo, participação. Terceiro, apropriação. Em quarto lugar, substituição penal. Substituição penal. No lugar de cada israelita primogênito, quem é que vai estar? O cordeiro. Então, por isso que é chamado de cordeiro, que vai substituir ou fazer a vez de outrem, como o próprio texto. Ou seja, o cordeiro morre no lugar do primogênito. E aqui você tem o princípio da substituição penal. Alguém que é inocente, alguém que não tem pecado nenhum, vai morrer por quem? Tem pecado. Tem pecado. Cristo não tinha pecado nenhum, mas ele se fez o quê? Se fez. Pecador pelos nossos pecados. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si. Verso 7. Verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerem o animal. Então veja que agora o sacrifício do cordeiro, ele tinha que ser marcado pela obediência. Não bastava ter o cordeiro, não bastava dizer que era israelita. Era necessário, o próprio texto está mostrando aqui, que eles teriam que ter obediência. O sangue não era uma questão mágica. Colocar o sangue não era questão mística. Colocar o sangue, porque hoje nós temos essa ideia. Esse sangue que vai me livrar da feitiçaria, vai me proteger do olho gordo. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Não, não é essa a ideia, gente. Nós estamos lutando como se o sangue de Jesus fosse um poder mágico. Um talismã. Um talismã para combater o feitiço, a mágica. Não, o sangue de Jesus ele tem um propósito específico. A remissão dos nossos pecados, a nossa redenção, a nossa libertação. Quando o crente toma consciência do sangue de Cristo como purificador dos nossos pecados, não está olhando para o sangue como uma coisa mágica, um poder que é um amuleto da sorte. Não, senhores. O sangue aqui, na verdade, é o do cordeiro que tira o pecado do mundo. É a moeda que pagou a nossa liberdade. Então, esse sangue aqui, ele deveria ser colocado nos umbrais das portas. Por quê, pastor? Porque era o sangue marcado. Pegar o sangue e colocar nos umbrais das portas não era apenas com medo do diabo, com medo de um demônio, com medo de um inferno. Era um ato de obediência e fé para a proteção dos primogênitos, que aí aquele sinal do sangue pouparia. Então veja bem, só ter o cordeiro não adianta. A Bíblia diz que Deus não ia poupá-los simplesmente porque tivesse cordeiro, mas quando aplicasse o sangue. Tem muita gente que diz que tem Cristo, diz que anda com Cristo, mas não aplica Cristo no seu dia a dia, no seu viver, na sua santidade. Então, teologicamente aqui, não basta apenas ter a provisão do sacrifício, mas é preciso se apropriar dele, tomar posse dele. Então, nós temos aqui 4 coisas. Em primeiro lugar, nós temos uma resposta pessoal. A redenção exige uma resposta.
Ou seja, tem que ter fé, tem que ter obediência, tem que ter apropriação. Segundo, o sangue precisa ser aplicado. Obediência. Terceiro, Deus salva, mas não salva pelos teus méritos, não salva porque você foi predestinado, mas ele salva porque houve uma substituição. Cristo é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E em quarto lugar, você pode observar que a libertação, ela precede a peregrinação. Antes de Israel ir para o deserto, o que eles têm que fazer? Peregrinar pelo deserto. Isso, eles vão peregrinar pelo deserto. Eles têm que sair. Mas antes eles vão ter que sair, mas antes de sair eles precisam estar o quê? Prontos, preparados. Prontos. E para estar prontos precisam do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muita gente aí na internet dizendo, olha, uma pessoa incrédula, um descrente, pode chegar no culto da Santa Ceia e tomar a Santa Ceia. Gente, que bobagem é essa? Eu fico pensando, é um pastor ensinar isso. Meu pastor tenha mais compromisso. Pode para cá, Daniel. Meu pastor, pelo amor de Deus, tenha mais compromisso com a Bíblia. Tem gente que diz assim, não, mas ele chegar lá e participar, aquilo ali não tem efeito. Prestem minha atenção. O ato da Santa Ceia, esse ato é para alguém que sabe o valor do Cordeiro. Será se a criança agora, ela não vai saber o valor do Cordeiro? Ela ia saber, israelita, ia saber. Só poderia participar, os egípcios não participaram. Só poderia participar aquele que, na verdade, sabia o valor do Cordeiro, tinha importância e consciência da libertação, agora estariam libertos do poder de Faraó. Só pode participar da ceia do Senhor quem sabe o valor do sangue de Cristo. Esse negócio de você dizer, mas não está na Bíblia, não está ordenado. Gente, tem princípios. Existem normas hermenêuticas que expressam isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando você lê em Mateus 26 em diante, ele diz, fazer isto em memória De mim. Mas fazer em memória como? Eu sabendo o valor do Cordeiro. Eu sabendo por que e para que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Então um bêbado, um viciado, um drogado, uma pessoa contrária às normas bíblicas da questão sexual, vai entrar e pegar o pão e comer e beber. Aí a pessoa diz, não, para ele não tem valor nenhum, mas para nós tem. E a pessoa que está ali, ela não pode participar disso como coisa leviana. Meu Deus, hoje tem tanta coisa. Então nós temos que analisar isso. Esse é o primeiro texto. Vamos ao segundo texto. O segundo texto se encontra em João, capítulo 1, versículos 29, e pula depois para o 32 ao 34. Isso. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Muito bem. Agora nós vamos analisar, já saímos. O texto que você pegou no Velho Testamento, nós temos 3 cordeiros, que eu vou resumir aqui. Nós temos, em primeiro lugar, o Cordeiro da Páscoa, que está em Êxodo 12. Esse Cordeiro da Páscoa, ele não tirava o pecado do mundo. Ele é visto como simbólico. Está tratando da libertação de Israel do Egito. Nós temos o Cordeiro Levítico. O Cordeiro Levítico era aquele que era morto para encobrir os Pecado. os Cerimonial, pecados. né? Cerimonial. E nós temos o Cordeiro de Êxodo, aliás, de Isaías 53, que é o servo sofredor. Então nós temos 3. Todos eles apontavam para quem? Para Cristo. Para Cristo. Aí, como eles apontavam para Cristo, tem o seu aspecto simbólico, tipológico. Aí vem João Batista e diz, eis o Cordeiro de Deus. Lá em João 1:29. Então, os 3 cordeiros que eu estou apresentando aqui, e em especial também os 2 cordeiros e o servo sofredor, apontavam para quem? Para Cristo. Para Cristo Jesus. Aí você observa que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aqui nós temos uma tipologia. João Batista é o último profeta da antiga aliança. Então, não pense que com João Batista acabou profeta. Ele é o profeta da velha aliança. Mas em Jeremias 31 vai começar uma nova aliança. Então, assim como a velha aliança tinha profetas, a nova aliança tem profeta. Tem profeta também.
Então a pessoa tem que ver isso. Então ele é a ponte entre a tipologia mosaica e a realização cristológica. Então você tem isso aqui. E o texto que o Daniel acabou de ler, agora nós vamos analisar algumas coisas em João, do verso 1, 29 até Aí o 32 ao 34. ao 34. Veja o 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqui João Batista estava dizendo o que era, ou o que estava prescrito, o que estava escrito, o que estava vaticinado lá no Velho Testamento vai se cumprir em quem? Em Jesus. Eis aí o cumprimento de tudo o que a lei vinha falando. É esse aí. Ele é o Cordeiro perfeito. Então, a partir de agora, Jesus é apresentado como cumprimento do Cordeiro Pascal. Aquilo que você viu em Êxodo 12, aquilo que você viu no Cordeiro Levítico, você está vendo agora em quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento total. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, verso 7. Agora, qual é a primeira coisa? Ele diz, como é que ele diz no verso 29? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Bem. Eis aí o Cordeiro, não é isso? Isso. Primeira coisa, ele dá a identificar Identificação. quem é o Cordeiro agora. Jesus. Então, aí ele diz o quê depois? Cordeiro de quê? Que tira o pecado do mundo. Não. Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de quem? De Deus. De Deus. Então lá vai. Identificação. Cristo é o Cordeiro perfeito. Origem, o Cordeiro vem de onde? De Deus. Então, o Cordeiro não foi fabricado, o Cordeiro não foi... Quem foi que enviou Jesus para morrer pelos pecados? Deus. Então, aqui você tem identificação, vai aparecer na tela. Identificação, origem, que o Cordeiro veio de Deus. e não do homem. Observem bem, não é o homem quem oferece o Cordeiro. Quem é que oferece o Cordeiro? Deus. Lá em Gênesis 3,15, Deus diz, da semente Da mulher. nasceria um que esmagaria. A cabeça da Pronto. serpente. Lá em Êxodo, aliás, em Gênesis 22:8, o que foi que Deus disse para Abraão? Deus para si proverá o cordeiro. Então, para substituir Isaac, quem foi que providenciou o cordeiro? Deus. Pronto. Aí quem é que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Não é o homem que tira o pecado do mundo. Entenda bem que lá no Velho Testamento, o cordeiro só fazia o quê? Cobrir. Só cobria. Agora o que acontece? Esse cordeiro vem para quê? Para tirar. Para tirar, remover, aniquilar o pecado, não apenas para encobrir ou apenas para remover uma culpa. Ele vem para arrancar. Aí observem a outra coisa, ampliação. Veja bem, coloca aí na tela, Daniel, para eles. 3 coisas: identificação, origem e Ampliação. ampliação. Quais são as 3 coisas? Identificação, origem e ampliação. Na identificação, ele está dizendo o quê? Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro. E na origem? Dizendo de onde que ele vem. Pronto, salvação não vem de Buda, salvação não vem de homem, salvação não vem de instituição, vem de quem? De Deus. Porque o Cordeiro tem origem em quem? Em Deus. E a terceira? O propósito. A ampliação. Isso. A ampliação. Que é a ampliação. O que ele diz aí? Que tira o pecado do mundo. Vem que tira o quê? O pecado do mundo. Então Jesus só limitou a Israel? Não. Só os judeus? Não. Só os americanos? Não. Só os eleitos? Não. É para quem? Para o mundo. É para o mundo todo. O alcance não é apenas Israel, nem tampouco algumas pessoas de nações. É para todo o mundo. Então você tem 3 coisas. Quais são as 3? Origem, Né? identificação, origem e ampliação. Pronto. É só essa mensagenzinha aí, irmão. Meu Deus do céu. Aí quando você vai com o 30, olha o verso 30. Verso 30. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então preste bem atenção. O que João sabia de Jesus? Que ele era o Cordeiro de Deus. Então agora nós vamos colocar 4 coisas. Qual é a primeira? É a identificação. Segunda? Origem. Terceira? Ampliação. Agora 4. Diga comigo. Pré-existência. Pré-existência. Então 4 coisas sobre o Cordeiro. Qual é a primeira? É a identificação. É esse ali. O Cordeiro não tem outro homem. Não tem negócio de Hare Krishna, não tem negócio de Buda, não tem negócio... Esse é o Cordeiro que tira o quê? O pecado. Fora de Jesus não há salvação. Qual é a segunda? Origem. Origem. O Cordeiro vem de onde? De Deus. Então pronto, não tem negócio de sonho, tem negócio de revelação, já está declarado. Veio de onde? De Deus. E terceiro? Ampliação. Pronto. É para todo? Para todos. E agora quarto? E o Pré-existência. Cristo já existia. Já existia. Então pronto. Quando ele entra no cenário, ele se encarna e o verbo se fez carne. Mas ele já existia lá na eternidade. E João disse, ele é antes de mim e ele é mais poderoso do que? Do que eu. Pronto. Então veja bem, aí no verso 31 a 34, vai lá. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso
que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então veja bem, o que o Daniel leu aqui? Aqui você está vendo do verso 31 a 34 que a identidade de Jesus ela foi revelada. Quando ele diz eu vi o Espírito Santo descer, ele estava dizendo este é o Filho de Deus, porque ele disse eu vou te dar um sinal. E depois ouviu a voz, este é o meu Filho amado. Ou seja, toda a identidade do Cordeiro que foi identificado, do Cordeiro que tem origem em Deus, do Cordeiro que tem ampliação para o mundo, do Cordeiro que é pré-existente, agora toda a identidade dele está revelada. Então vamos lá. O que o Novo Testamento diz de Jesus? Ele purifica todo pecado. 1 João 1,7. Depois, garante a salvação eterna. Hebreus 9,12. Depois, estabelece a nova aliança. Lucas 20:22. Depois, traz a justificação. Romanos 5,9. Depois, derrota o acusador. Apocalipse 12, verso 11. Assim, em Êxodo, você tem o Cordeiro Pascal, que é simbólico. Você tem no Levítico o Cordeiro que cobre o pecado. Mas agora você tem a continuação do Cordeiro que se finda em quem? Em Jesus. Em Jesus, que tira todo o pecado Do mundo. Então, vamos lá, que é o resumo da nossa lição. Resumo da nossa lição de número 5, o Filho que redimiu. Introdução. O sangue não se trata de ornamento, um ato de redenção, uma simbologia posterior do Cordeiro. A cruz não é um ornamento de feto. Tem pessoa que anda só com a cruz aonde? No pescoço. No pescoço. Tem até jovem da Assembleia de Deus agora que está com isso. É melhor do que tu andar com a cruz aqui no peito, ande com a cruz que sabendo que tirou o teu pecado dentro do teu coração. Outra, sangue de Jesus não é só para estar com o negócio de expulsar demônio, não. Sangue de Jesus é para você saber o valor da sua redenção. Vamos lá. Primeiro ponto, o Cordeiro da Páscoa, símbolo da salvação. O contexto do Cordeiro da Páscoa, um jugo sobre a alma humana. Porque, preste atenção, o Cordeiro lá também não era só no sentido de libertar moralmente, porque cada israelita também era pecador. Então, tinha a libertação do pecado do Egito, mas tinha a libertação também do pecado, que vai se concretizar em Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e da glória de Deus. Isso. A saída do Egito, intervenção do Senhor. As pragas do Egito, não exibição de poder, mas de juízo. O sangue como linha divisória entre a vida e a morte. A partir daquele momento que eles olham para o sangue lá no Egito, não foi apenas uma coisinha, não. Cada israelita sabia, nós fomos salvos pelo Senhor, pelo sangue que nos libertou do Egito, mas também pelo sangue do Cordeiro. Porque o anjo, quando viu o sinal do sangue, poupou a nossa vida. A partir dali, já o sangue começa a ser a linha divisória entre a morte e a vida. Ou seja, quem tem o sangue de Jesus na vida, tem o quê? Tem a vida. E quem não tem? Morte. Prova. Subponto 2, em instrução da Páscoa. A Páscoa não era uma refeição, mas proclamação profética. Isso. Para a libertação era exigido fé e obediência, porque a morte não entrou na casa por causa do sangue. O que faz a ausência do sangue? Morte. Pronto. Eles receberam a proteção porque tinham sangue. O que faz a ausência do sangue? Morte. Se não tiver sangue, é morte. Subponto 3, a tripologia do Cordeiro Pascal. Apontava para uma realidade mais eterna, era substitutivo. O sangue não nos umbrais e o sangue na cruz. Qual a diferença? Pronto, o sangue nos umbrais e o sangue na cruz. O sangue nos umbrais era para alertar o anjo e poupar o primogênito. O sangue na cruz é para perdoar de todos os pecados. 5 aspectos simbólicos do Cordeiro. Era puro e imaculado, morreu no final da tarde, aplica o sangue no coração dos crentes, torna substituto para portador da ira de Deus, tem de ser recebido totalmente pelo crente. Ponto 2. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Subponto 1. O Cordeiro de Deus. Os 3 tipos de cordeiros do Velho Testamento. Isso. Cordeiro da Páscoa, Cordeiro Levítico e o servo sofredor. Isso. Qual o sentido do Cordeiro Pascual? Qual retratava a luta entre a vida e a morte, pureza, impureza, perfeição ou imperfeição? Isso, ele está mostrando o que ele representava, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, a essência do Evangelho, não é
fruto do esforço humano, mas o sacrifício substitutivo de Cristo. O resultado dessa obra transforma a história e redefine nossa identidade. Isso. Subponto 2. Aniquila o pecado. O sacrifício de Jesus é o único, suficiente e eterno. Não Isso. enfrentou apenas a penalidade do pecado, mas também o seu domínio. Porque o pecado, ele quer dominar, mas o Senhor arrancou e também destrói o seu poder de domínio em nós. Subponto 3. O poder do sangue de Jesus. O sangue como elemento central na relação entre Deus e o homem. Sempre que Deus buscou se relacionar com o homem, foi através do sangue, apontando para o sangue perfeito de quem? De Jesus. Isso. O sangue de Jesus não cobre a culpa, mas remove, Isso. resgata, purifica e sela a nova aliança. A importância da ceia do Senhor. Porque o incrédulo não pode participar da Santa Ceia. Nós já falamos, um israelita só podia participar da Páscoa se ele tivesse consciência dela. E se o estrangeiro quisesse participar, ele tinha que se tornar prosélito. Então, essa ideia, meu Deus do céu, eu já falei, vamos. O que o sangue de Cristo garante? Nossa esperança e o fundamento da nossa paz e garantia de que estaremos no céu. Isso. Ponto 3. Redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Um chamado geral para todos os pecadores. A eficácia do chamado aos que se arrependerem e crerem o Filho de Deus. Benefícios do sacrifício de Cristo. 1. Redenção. Isso. O significado dos dois sentidos de redenção. Pagar o preço para libertar um escravo da prisão, na linguagem da fé, é a ação de Deus por Cristo de pagar o preço da nossa liberdade. Ou seja, você tem um conceito natural, secular, que é pagar. A redenção é pagar. Mas no aspecto bíblico, aponta para o lado espiritual, o pagamento pelo nosso pecado através do sangue. 1 Pedro 18, 19. A cruz não é apenas um símbolo de perdão, mas de resgate e redenção. Segundo, reconciliação. Restabelecimento do relacionamento entre Deus e o homem. Jesus abriu caminho para entrarmos na presença de Deus. Os que são Enquanto que nós temos redenção como preço pelo pagamento, nós temos a reconciliação. Depois que eu estou, que Jesus paga o preço pelo meu pecado, eu sou o que com Deus? Reconciliado. Aí eu agora vou falar dessa reconciliação. Os que são reconciliados devem anunciar essa mensagem. Olha aí. E o 3. Os benefícios da redenção e da reconciliação no tempo presente. Os redimidos têm um futuro garantido. Ó, Não. o resultado é do 2, da reconciliação e redenção. Isso. Temos o que? Um futuro garantido. Está garantido o futuro. Não pertencem mais ao império das trevas. Não somos mais do Egito nem do poder de Satanás. Não vivem mais distantes de Deus. Não estamos mais fora de Deus. Têm uma vida movida não pelo medo, nem pelo castigo, mas pela alegria e pela paz. Nós não servimos a Deus pelo medo. Não servimos a Deus por causa do diabo. Não servimos a Deus só para ganhar o céu. Nós servimos porque olhamos para a obra redentora do Calvário. Ora, Dani. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Agradecemos, Pai, por entender um pouco mais, Senhor Deus, sobre a obra salvífica do Teu Filho amado na cruz do Calvário. Que venhamos ter essa consciência em nossos corações e não escarnecer, Senhor, desse sacrifício maravilhoso que redimiu toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, dando-nos um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que todos digam. Amém.